Pessoal, segunda parte aí da nossa matéria de alterações do contrato de trabalho. Nós falamos aqui da mudança de domicílio. Nós falamos do cargo em confiança, quais os quesitos para transferência para quem tem cargo em confiança. E agora nós vamos falar da cláusula explícita, da cláusula implícita, da extinção do estabelecimento, transferência provisória e despesas de transferência, tá? Então, vamos dar continuidade aqui à matéria, ok? Pode ser transferido o trabalhador que contiver no contrato de trabalho uma cláusula explícita, tá? O que é uma cláusula explícita? Tá escrito, você pode ser transferido, está no contrato, tá lá uma cláusula no teu contrato. Ela é escrita, ela não é verbal, ela é explícita. Você, quando leu o teu contrato, estava escrito lá, você pode ser transferido, ok? Um detalhe aqui, às vezes não está no seu contrato, mas está no regulamento da empresa. E quando o contrato faz alusão ao regulamento da empresa, é como se fosse um anexo, um adendo do teu contrato. Então, se no teu contrato de trabalho não está escrito, por exemplo, que você pode ser transferido, mas no regulamento da empresa está, então o que significa? Que você, pelo que está escrito no regulamento da empresa e o teu contrato faz alusão ao que está escrito no regulamento da empresa, você pode ser transferido sim, tá? Então não é só no contrato, atenção, regulamento interno, ok? Eu estava falei no vídeo passado da real necessidade de serviço, tá? Expliquei para vocês. Então, um esclarecimentozinho maior aqui é uma necessidade objetiva e insolúvel, não pode ser por motivos fúteis. Até a própria súmula 43 do TST fala isso, tá? Então, cláusula explícita, né? Se você quer transferir o empregado, pode. Se o empregado não for cargo em confiança, ele tem que ter uma real necessidade para transferir esse empregado, ok? Temos as cláusulas implícitas. Então, cláusula implícita é uma condição que está subentendida no pacto laboral, exatamente, inclusive, pela própria natureza do trabalho ou pela natureza da empresa, do que a empresa faz. Então, tem situações que não precisa estar nem no contrato de trabalho. Pelo tipo de trabalho que você faz, já subentende-se que vai existir transferência, tá? Então, por isso que ela é implícita, ok? Não é porque ela não é verbal, não é escrita, nada disso. É porque, eu faço determinada função, então, consequentemente, está implícito na minha tarefa que vai existir transferência, ok? Uns exemplos disso para vocês entenderem aqui que eu anotei. Aeronauta, ferroviário, motorista rodoviário, vendedor viajante, marítimo, atleta profissional, artista de teatro e circo, pessoas da construção civil. Então, não precisa, é bom, mas se não estiver escrito no contrato de trabalho deles explicitamente a questão da transferência, pela natureza do trabalho que eles fazem, você já subentende que, peraí, então eu tenho que sair, eu tenho que viajar, eu tenho que me locomover, eu tenho que pegar a minha família e sair da minha residência, ou eu tenho que sair da minha residência, enfim. E aí, por causa dessa natureza de trabalho, é que eles chamam de cláusula implícita, ok? Pode conter explícita? Pode, tá? Mas ninguém vai, ele me transferiu e tal, mas qual que é a natureza do teu serviço? Eu sou atleta profissional. Meu amigo, então o que você quer, né? Você vai sair, você vai se mudar. É só ver jogador de futebol aí que vive mudando, tá? Entenderam? Ok? Aqui nas cláusulas explícitas e implícitas, precisa da real necessidade do serviço. Eu estou me mudando porque ninguém pode fazer isso por mim. Só eu posso fazer, não existe outra pessoa, tá? Então, novamente, até agora, a única que não implica numa real necessidade de serviço é quem está em cargo de confiança. Os demais precisa comprovar a real necessidade de serviço, ok? Extinção do estabelecimento. Artigo 469, parágrafo 2º da CLT. Veja, vamos supor assim que nós temos várias filiais ou também trabalhamos no grupo econômico, tá? Se há extinção de uma filial, para o empregado, para preservar a questão da continuidade, o princípio da continuidade do contrato, né? Você vai reaproveitar esse funcionário, esse empregado em outro local, tá? Então, se extinguiu, por exemplo, uma filial aqui em Curitiba e tem uma filial em Londrina, toca todo mundo lá para Londrina.
E aqui não precisa do aval do empregado, porque, olha, pressupõe-se que é mais importante você ter um emprego, né, do que você ter o aval para você mudar. E não é, e são questões assim que mais sérias. Extinguiu, acabou, não tem para onde você correr. Ou você trabalha lá em Londrina ou você não trabalha mais conosco. É isso aí, não tem o que fazer, tá? É diferente do estabelecimento se extinguir por completo. Ele nunca mais vai existir, ele vai deixar de existir. Não tem filial, não tem grupo econômico para absorver, não tem nada, né? Fechou a padaria do Zezinho, acabou, extinguiu, encerrou-se. Aí demite todo mundo, porque não tem para onde transferir, não tem filial. Agora vamos supor que você trabalha numa padaria que tenha filial. Então você pode ser transferido unilateralmente, sem precisar do teu consentimento. Falar, olha, daqui terminou, encerramos essa filial e você vai para outro lugar. Ok? É isso aí. Se você não aceitar a transferência de uma filial para outra, então tá rescindindo o teu contrato, tá? Porque assim, não tem escolha. Ou você vai lá ou não tem para onde correr. Então tá rescindido o contrato. Pessoal, transferência provisória. Nós falamos um pouco disso na aula passada, né? Quando nós falamos de adicionais, ok? Nós falamos do adicional de transferência. Quem lembra, né? Lembram? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem, assim, se vocês lembram disso, tá? A transferência provisória, ela é devida, o adicional de transferência é devido para transferências provisórias no valor de 25%, tá? Provisórias! Vou bater palminha para vocês lembrarem. Não é definitiva, por favor, é provisória, tá? O adicional de transferência é devido em transferências provisórias, ok? Nós falamos disso na aula passada. Deve atender essas transferências provisórias, deve atender a real necessidade do serviço. De novo, eu não posso transferir alguém por motivo fútil. Artigo 469, parágrafo 3º da CLT, e ela pode ser feita de forma unilateral, tá? Principalmente se estiver na cláusula expressa isso aí. Fala, olha, tá escrito no teu contrato, você não tem que querer. Se você não quiser, você vai ser dispensado. Rescinde seu contrato, ok? Quando que a gente sabe que é uma situação provisória versus definitiva? O que é provisória? Eu vou, mas eu volto. Eu sou transferido para Londrina, mas um dia eu volto para Curitiba, tá? Eu vou, mas eu volto. A definitiva eu vou para Londrina e fico em Londrina. Não sei se eu volto, se eu quero voltar, ninguém sabe. É difícil dizer, pessoal, porque assim, não existe na lei um termo para dizer, olha, são tantos meses, tantos anos, isso é provisório, passou disso, é definitivo. A lei não fala isso. Então ficou muito em aberto e vocês vão ter que verificar caso a caso, tá? Cada caso você tem que olhar, qual era a intenção? Se era de voltar ou se era de ir ficar. E isso não é nem calculado pela questão de tempo. Você pode ter, por exemplo, uma intenção de ir para morar em Londrina e der um quiprocó aí, ter rescisão do contrato e fosse passado só um mês, tá? Então não é pelo tempo, não existe um limite de tempo, ok? Cuidado aqui, tá? E precisa da transferência provisória da real necessidade de serviço. Eu já falei isso, tá? A única que está dispensada até o momento são questões de cargo em confiança. Beleza? Pessoal, despesas de transferência, tá? Então, seja na provisória, seja na definitiva, quem tem que bancar despesas da transferência é o empregador. Isso não é novidade, tá? Artigo 470 da CLT fala isso, é por conta do empregador. Atenção, esse pagamento dessa transferência não é o adicional, é o custo. Quanto que vai custar para eu pegar minhas trolhas e levar para outro lugar? Isso, é isso que eu tô falando, não os 25% do adicional. Esses 25% do adicional é salário. Ok? Agora, para eu fisicamente pegar minhas trolhas e ir de outro lugar, isso não é salário, tá? Isso é despesa, tá? É como se fosse um reembolso de despesa que você tá tendo, tá? Por conta do seu empregador que tá te pedindo para você sair de um lugar e ir para outro, ok? Atenção, não confundam isso, tá? Uma coisa são o adicional de 25%, outras coisas são as despesas da transferência, tá? As despesas da transferência não é salário, tá? Atenção. Ele é reembolso de despesas, ok?
Caso exista, pessoal, uma rescisão do contrato de trabalho, né? Então, por exemplo, eu vou lá eu fui transferido, tá? Eu tô lá em Londrina e aí meu contrato de trabalho é extinto, tá? Não há na previsão legal a obrigatoriedade do empregador, isso na rescisão, não na volta normal. Eu não trabalho mais com a empresa. Na rescisão não há uma obrigação legal na lei que obrigue o empregador a pagar a tua mudança de volta. Tá? Então, atenção aí. Eu sei, mas, enfim, é o que tá na lei, tá? Você pode negociar com o teu empregador e tal, tem gente que é camarada, que compreende a situação e paga a volta, mas por lei não é obrigado, ok? E o que são essas despesas de transferência? A mudança, você mudar a passagem aérea, se for o caso, passagem de ônibus, gasolina, se o cara for de carro, se for de avião ou ônibus, seja o que for, também para a família também inclui, tá? Então você, tua esposa, teus filhos, teu marido, teus filhos, enfim, né? Todo mundo que mora com você paga e leva junto, né? Eventual multa contratual por se rescindir o aluguel anteriormente, né? Então quem tem que bancar isso é a empresa. Tudo que é dor de cabeça para te tirar do lugar e ir para outra empresa tem que pagar, tá? Então é isso aí que incorpora essas despesas de transferência. E agora a gente tem uma situação, pessoal, deixa eu até pegar aqui. Transferência para o exterior para a gente encerrar essa parte aí de alteração de contrato de trabalho, tá? Então, pessoal, isso está... Atenção com isso, ok? Isso está numa lei, tá? A transferência para o exterior está regulamentada em lei apartada, não está na CLT. Vai ter nego na hora lá do exame da ordem, desesperado, procurando artigo na CLT para questão da transferência para o exterior e não vai achar. Não vai achar por quê? Porque está em lei apartada. Qual é a lei? Anota aí. 7.064 de 82. 7064 de 1982. É a lei que regulamenta a questão da transferência do empregado brasileiro para o exterior. Não está em artigo da CLT. Ok? Pessoal, essa lei ela é bem clara, eu vou falar alguns pontos para vocês, alguns requisitos aqui, vou ler, né? E aí eu vou comentando, ok? Porque é a forma mais rápida para eu explicar para vocês. O que eles consideram como transferência para o exterior, internacional? Primeiro, a remoção para o exterior do empregado cujo contrato de trabalho estava sendo executado no território brasileiro. Ou seja, eu estava cumprindo um contrato aqui no Brasil, executando aqui, e sou expatriado, sou removido para o exterior. Isso é considerado, né, uma transferência internacional, né, externa. Tá? Segundo, a do empregado cedido à empresa sediada no estrangeiro para trabalhar no exterior, desde que mantido o vínculo empregatício com o empregador brasileiro. Eu trabalho no Brasil e uma empresa no exterior mesmo, pode ser sediada lá, do exterior mesmo, uma empresa alemã, por exemplo, legal, esse fulano é bom, hein? Você empresta ele pra gente? Beleza, eu empresto. Então você vai trabalhar lá na empresa, só que você mantém o teu contrato de trabalho aqui, tá? Ele continua rodando aqui, ele tá aqui, ele pode até ser suspenso, tá? Mas você é emprestado pra lá. Então nesse caso também é considerado uma transferência pro exterior. Ok? Terceira hipótese, pessoal. A do empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior. Então eu tenho uma empresa, olha a diferença do primeiro. O primeiro eu estava trabalhando no Brasil e fui para o exterior. Aqui é só a sede no Brasil, eu nunca prestei serviço no Brasil e eu já fui direto para fora. Essa é a diferença, tá? De uma para outra, ok? Está no artigo 2º da lei 7064 de 82, tá? O que tem direito ao empregado transferido para o exterior? Também está na lei, vamos lá para os requisitos. O primeiro deles é FGTS, tá? Ele tem direito a continuar recebendo o FGTS, não vai extinguir a conta. B, Previdência Social, continua recolhendo INSS, o PIS/PASEP também. Reajuste de acordo com a política salarial. Muitas categorias
quando vai fazer a convenção coletiva, quando é a época da discussão da database, eles têm uma política salarial, ou seja, a categoria, um engenheiro, por exemplo, não pode receber menos que X. E geralmente é acima do piso nacional de salário mínimo, tá? Então, quando tem esses reajustes dentro da categoria, principalmente reajuste salarial, a pessoa que está no estrangeiro tem direito, tá? Vai refletir aqui. Isso é importante para recolhimento de INSS, FGTS, 13º, enfim, tá? Quinto, após 2 anos de permanência no exterior, será facultado ao empregado gozar anualmente de férias no Brasil. Tá? O que isso quer dizer? Eu fui para fora, seja em quais condições que eu falei anteriormente, eu tô fora do Brasil, tô bastante tempo lá. Os primeiros 2 anos não é obrigatório você vir para o Brasil. Se você vier no primeiro ano é por tua conta. A partir de 2 anos você trabalhando no exterior, seu terceiro ano de férias, seu terceiro ano com férias, pode ser aqui no Brasil. Pode, é facultativo. A lei fala que é facultativo. Ou seja, passou-se 2 anos no exterior, tá? E agora você continua o teu contrato lá no terceiro ano. E você pode vir nesse período de férias no terceiro ano para o Brasil. E essa viagem é custeada pelo empregador, para você e para tua família, tá? Porque isso é obrigatório. Eu não posso ficar mais que 2 anos sem voltar para o Brasil. Agora, se o empregado abrir mão disso, é diferente. Não é que ele é obrigado a vir para o Brasil. É facultado. Mas a empresa tem que dar a opção. Fala, fulano, você já está 2 anos aqui na Alemanha. Ó, tá aqui, você quer ir para o Brasil? Eu te dou passagem para você e para tua família. Ida e volta, você quer? Ah, eu não quero. Então tá bom. Então beleza. Quem abriu mão foi o empregado. Ah, eu quero. Então beleza. Então o empregador tem que custear. Mas tem que ser ofertado isso aí. Por quê? Porque senão rescinde o contrato, pessoal. Tá? Cuidado. A pessoa que tá já no terceiro ano no Brasil, sem voltar pro Brasil, e porque o empregador não deu a opção, aí tem a questão dele voltar obrigatoriamente, tá? Cuidado. Não é que rescinde o contrato, ele tem que voltar pro Brasil. Se ele passar mais de 3 anos e nunca foi, mais de 2 anos, perdão, e nunca foi ofertado para ele a possibilidade de ele passar férias no Brasil, ele pode não aceitar. Ele pode ou não aceitar, mas tem que ser ofertado. Se nunca foi ofertado, ele tá 3, 4, 5 anos fora do Brasil, aí ele tem que voltar obrigatoriamente. Tá? É problemático, ok? É o que fala a lei. Continuando aqui, tá clara essa questão das férias, pessoal? Beleza? Se não tiver, manda o WhatsApp, tá? Continuando aqui, pessoal, custeio do retorno, tá? Então, eu estava expatriado no Brasil, minha empresa me chama de volta, minha pátria me chama de volta, eu tenho que pegar de novo todas as minhas malas, minhas bagaças e voltar para o Brasil. Quem é que vai pagar tudo isso? O empregador, tá? Olha só, cômputo do período de duração da transferência no tempo de serviço para todos os efeitos da legislação. Enquanto eu tô fora do Brasil trabalhando, tá contando o tempo aqui, tá rodando o tempo aqui, como se eu estivesse trabalhando aqui também, tá? Não dá uma pausa porque eu tô fora do Brasil, não. Isso é muito importante para contagem de aposentadoria. Então, enquanto eu tô fora do Brasil, isso tá contando pro meu tempo de aposentadoria também, tá? O empregador tem que oferecer seguro de vida e acidentes pessoais, é obrigatório, assistência médica e social, adicionar de transferência que, se negociado, pode superar os 25% estabelecidos na CLT. Aqui nós vamos falar de transferência já. Então, além dos custos pagos, você está fora da tua sede, do Brasil, fazendo trabalho no Brasil. Então, o que é necessário é você receber o adicional de no mínimo 25%, que pode ser negociado a mais, não tem problema nenhum, mas é o mínimo 25%, ok? Pessoal, eu acho que é isso. Sim, uma coisa importante aqui. Se você for dispensado, se houver a rescisão do seu contrato, né, você vai ter que arcar com as suas custas da volta. Tá? Então, ou você reembolsa a despesa do teu empregador, ou você vai pagar a tua mudança de volta, tá? Novamente, porque não tem uma previsão em lei para que quando você é demitido ou pede a conta, que o empregador tenha que arcar. Agora, claro, tem empresas que são gente fina, são bacana, entendem e pagam, tá? Mas por lei não é obrigatório,
tá? E outra coisa, eu fui pro exterior e lá eles me deram casa, eles me deram carro, eles pagaram a escola dos meus filhos, enfim, né? Isso são salários in natura, tá? Se eu retorno pro Brasil, esses salários in natura não têm obrigação de acompanhar. Então eu voltei pro Brasil, agora porque eu tinha casa lá, a empresa tem que me dar casa aqui. Não, não é essa a regra, tá? Não há essa obrigatoriedade. Beleza, gente? Então tá, então eu quero ver se eu ainda gravo mais um videozinho pra vocês, falando aí sobre a suspensão e a interrupção do contrato, que é o complemento, pra gente dar continuidade na nossa matéria aí para nossa matéria de trabalhista do segundo bimestre. E vocês sabem que vocês podem me procurar e ficar à vontade para mandar dúvidas por WhatsApp, ok? Acredito que essa quarentena vai acabar logo e que a gente possa retornar aí às nossas aulas cotidianas, beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, me procurem, beleza? Saudades de todos, beijo!